Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, os irmãos da nossa igreja e também aqueles que estão nos acompanhando. Romanos capítulo 8 será o texto para meditarmos nesta noite. Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta neste texto, que nós vamos usá-lo para expormos a palavra. Neste capítulo 8 de Romanos, nós temos três bases que Paulo coloca aqui, que podemos nos apoiar para enfrentarmos os sofrimentos por amor a Cristo neste mundo. Que fique bem claro esse tipo de sofrimento. Não é o sofrimento que estamos passando agora, nesse momento da pandemia, mas é um sofrimento por causa do amor a Cristo. E a gente vai ler vamos interpretar, vamos entender esses três fundamentos, essas três bases nesse texto da palavra de Deus. Leamos, versículos de 1 a princípio até o versículo, de 1 a 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça, melhor dizendo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, podermos ler a Tua palavra e vamos meditar nela, que o Teu Santo Espírito aplique em nossos corações para que possamos entendê-la. Abençoe cada um que nos assiste pelo vídeo, pela internet. Abençoe as famílias que estão reunidas em seus lares, para que possamos compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, são bases que nós vamos destacar nesse texto que nos fortalece, ou melhor, que precisamos estar apoiados para enfrentarmos os sofrimentos por causa de Cristo. E a primeira base é a confiança na graça. Precisamos confiar na graça de Deus e confiar que não há mais condenação. Agora, pois,
Diz o versículo 1 e 2. Acompanha aí. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da morte. Versículo 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, no versículo 1 do capítulo 8 de Romanos, nós temos aí a palavra condenação, que é o contrário da justificação. E essa justificação a gente consegue entender isso em todo o livro de Romanos. A justificação, ela é o tema central desta carta. A palavra pois, no versículo 1, está relacionada com o que Paulo falou anteriormente sobre essa questão de justificação, nos capítulos 6 e 7. E nesses capítulos, além da justificação, Paulo aborda outra questão que é sobre a santificação e também sobre a obra realizada por Deus através de Jesus Cristo. Através disso, não há condenação. Essa obra de Jesus Cristo, se confiarmos nela, acreditarmos nela e buscarmos a santificação, nenhuma condenação haverá para quem assim o faz. E essa ideia, ela ressalta não apenas a libertação da culpa, mas também do poder da escravidão do pecado. Isso tudo em Cristo. Agora, pois, diz o versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa ideia nos leva a mesma do capítulo 6, dos versículos 3 a 11, onde Paulo fala sobre a união que temos que ter com Cristo através da sua morte, da sua ressurreição. E assim, nós teremos uma nova vida, viveremos em novidade de vida, diz lá no capítulo 6, de 3 a 11. No versículo 2, o versículo 2 nos mostra a razão para esta certeza de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diz assim o versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da morte. Perceba que os dois versículos, versículo 1 e 2, eles repetem a frase em Cristo Jesus. Isto é uma comprovação e reafirmação de que toda a obra de salvação realizada em nossas vidas vem da parte de Deus e através desse sacrifício de Jesus Cristo. Mas uma pergunta ainda fica aqui. O que é a lei do Espírito da vida? De acordo com o entendimento geral do Novo Testamento, o Espírito é o próprio Espírito Santo. Ele é a vida e ele nos concede a vida. Mas ainda fica a pergunta, o que é essa lei? Lei aqui é o contraste. Lei é o contraste com a lei do pecado. A lei de Deus é um contraste com a lei do pecado que Paulo fala lá nos capítulos 6 e 7. O versículo 3 diz assim, portanto, do capítulo 8, porquanto o que for impossível à lei,
né, a lei dos homens, no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na própria carne o pecado, porquanto que fora impossível a lei. Deus condenou o pecado na carne. O propósito de Cristo ter vindo em carne foi para provar que mesmo em carne ele conseguiu não pecar. Ele não pecou, ele condenou o pecado. Deus condenou na carne, através de Jesus Cristo, o pecado. E qual é o propósito dessa condenação na carne do pecado? Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O preceito da lei é exatamente a justa exigência da lei de Deus, de não andarmos. Deus exige, essa é uma lei de Deus, ele exige de não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O propósito da vinda de Cristo sofreu na carne aqui é para que nós sigamos a lei de Deus, de não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então vimos aqui essa primeira base, que foi a confiança na graça de Deus, nesse plano maravilhoso de Deus, que foi enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer e ressuscitar aqui nesta terra. A segunda base é a vida segundo o Espírito. Versículo 5 em diante. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Até aí no versículo 8. Estes versículos eles mostram o contraste entre a carne e o Espírito. Paulo não quer mostrar só a diferença entre a carne e o Espírito. Ele quer mostrar o que isso faz às pessoas. Por isso que no versículo 5 ele diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas da carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Olha o que causa as pessoas. Paulo quer mostrar isso. A mentalidade da carne causa morte, mas a mentalidade do Espírito, vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, portanto, quem está na carne é inimigo de Deus, porque não se submete à lei de Deus, que é não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Nestes versículos aí, até o 11, Paulo prossegue falando do contraste. Ele continua nesse mesmo tema, esse contraste entre a carne e o Espírito, e aquela ideia de não só o contraste entre a carne e o Espírito, mas o que
a carne e o espírito, você se envolver com a carne e o espírito, o que isso causa na sua vida. E Paulo tem o cuidado de mostrar a bênção que é estarem a bênção que é pertencer ao Espírito. Mas ele é cauteloso em apresentar a condição segundo a qual esta certeza pode ser entendida. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito está no crente e o crente está no Espírito. Não há como você cogitar com as coisas da carne estando no Espírito. Então, essa que é a ideia de Paulo. Esta é uma relação permanente. Versículo 9 diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não há nenhuma possibilidade de você ser de Cristo se você não tem o Espírito de Cristo. Se, porém, versículo 10, Cristo está em vós, palavras diferentes para expressar a mesma coisa, né? Se porém Cristo está em vós, você é de Cristo. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Esse versículo nos leva à mesma ideia de Paulo, lá no capítulo 5, versículo 12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E um outro texto de Romanos é o capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 11, voltando ao nosso capítulo 8. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que há em vós. E aí a gente continua aí o versículo 12 até o versículo 17, diz assim, acompanhe na sua Bíblia, Romanos 8, de 12 a 17. Estamos aí chegando ao final. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todo que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez aterrorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A conclusão não poderia ser outra. Depois de tudo que acabamos de ler e estudar nos versículos anteriores, assim, pois, irmãos, somos devedores, não só a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Paulo segue com a explicação no versículo 13, porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. É a conclusão. Paulo está, nesses versículos, ele conclui o que ele acabou de mencionar. Morte aqui é separação que o pecado faz entre o homem e Deus. É morte espiritual. A única maneira de evitarmos o resultado da morte é sermos libertos através dessa ação de Cristo. Com isso, como isso acontece? Através do Espírito. Mas se o Espírito mortificardes o efeito do corpo, certamente vivereis. Mortificardes, isso é a nossa parte. Os efeitos do corpo são aquelas práticas que caracterizam o corpo do pecado.
Práticas essas que o crente deve mortificar, abandonar, evitar a fim de viver. E aí o versículo 14 segue: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez aterrorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba, Pai. O espírito de escravidão é a disposição mental distorcida. Vivemos essas questões, tentando incutir em nossas mentes coisas que não são bíblicas. O espírito de adoção, Deus nos recebe como seus filhos. E aí entra o versículo 16, 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Somos herdeiros da herança que o próprio Deus preparou para nós. E aí eu quero seguir versos 18 e 19. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O versículo 21 vai definir o objeto da esperança. Diz assim o versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a libertação da glória dos filhos de Deus. Verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, e o texto continua, porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esse também chamou, e os que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, esse também glorificou. Essa é a palavra de Deus, devemos viver essa palavra, acreditar na graça de Deus, acreditar nesses fundamentos da graça de Deus, nesses fundamentos que nos apoiam e que nos sustentam para vivermos essa vida aqui com sofrimento, sim, mas sabendo que precisamos ter confiança na graça e viver a vida segundo o Espírito. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo aplique as suas palavras em nossos corações e vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor nos ensina neste texto as bases para vivermos uma vida segundo os Seus propósitos, não andarmos segundo os desejos da carne, mas segundo
os desejos do Espírito. Nos ajude, nos fortaleça a cada dia, nos dê uma boa semana, guardados pelo Senhor, e abençoe todas as famílias que nos assistem neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Quero desejar que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta semana. Em nome de Jesus. Amém.